E aí eu vou trazer um ponto aqui, um assunto aqui, que eu não trago em lugar nenhum, tá? Nenhum. Uau, temos exclusividade aqui no podcast. Porque é aquela caixa de Pandora que você fala, não vou lidar com isso. Foi um grande trauma que eu sofri na minha vida. Certo. E que me ensinou tudo que eu sei, só que também me deu muito sofrimento. Há muitos dias eu cometi. Já num clima descontraído e a Maíra Card combinando com a cor da poltrona. Seja muito bem-vinda a mais um MP Cash. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. A Maíra é muito influente e eu já sabia que ela era gênia do marketing, mas agora a gente conversando antes aqui, eu fiquei assustado. Pô, se a gente tivesse conhecido há uns 10 anos atrás, eu ia falar assim, vamos montar uma agência junto, porque seu cérebro é animal de inteligente. Parabéns aí. Muito obrigada. Por tudo que você construiu, pelos aprendizados que você teve. E nesse podcast vai rolar aí muito aprendizado sobre carreira, influencer, sociedade, casamentos, haterismos. Ah, tem? Tem hater ou não tem? Vamos falar sobre isso. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a você. Como é que você curte ser apresentada? Olha, eu me considero uma empresária, até mesmo porque para administrar minha própria vida na minha própria casa, eu já tenho que ser uma empresária. E eu estudei muitas outras coisas para que eu pudesse saber contratar os meus profissionais e tudo mais. Mas eu me considero uma empresária. Empresária de emagrecimento. Vamos extrair esse ponto seu de empresária que você tem. E do que você se orgulha do que você fez até hoje? Primeiramente dos meus filhos. Isso é bom de se orgulhar, né? Porque eu acho que é o maior legado que a gente deixa e tendo um maior cuidado na educação, na criação, no que você passa pelo mundo. Cada dia mais eu vejo os adolescentes muito mais rasos. Eles sabem tudo sobre títulos, mas pouca profundidade sobre o que estão falando. Tudo é muito rápido, o TikTok é muito rápido, os vídeos são muito rápidos e tal. Então, acho que essa é uma grande questão, né, que a gente tem que pensar. Que profundidade a gente está ensinando para os nossos filhos e tudo mais. Eu acho que é essa a maior construção de tudo, assim, que eu poderia dizer. Mas eu me orgulho de muita coisa que eu fiz. Eu fui mãe muito cedo e isso também me trouxe uma responsabilidade muito grande. Teve o lado ruim, óbvio, né? Que eu não pude viver o que, em geral, as adolescentes vivem. Eu estava brincando de gente de verdade, não de boneca. Mas isso me deu um respaldo muito grande para a vida, de aprendizado. Perdi meu pai muito cedo também. Isso também me tornou uma empresária muito grande, muito rápida, né? Eu acho que eu cresço muito no caos, muito na dor. A dor me ensinou muito, tudo do que eu sei. Você é muito antifrágil. Totalmente. Eu vejo isso. Eu vejo você tomando os haters, tomando os cancelamentos e vendendo e produzindo, aproveitando, stories aumentando e produzindo com isso. E na outra ponta eu vejo muita gente transformada e emagrecendo pra caramba também. Muito obrigada. No começo, as pessoas achavam que eu criava polêmica. Eu escutava muitas pessoas falarem, olha, mas ela acabou de criar uma polêmica para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para vender e tal. E não, eu nunca criei polêmica para nada, porque no fundo ninguém gosta de polêmica. Você não gosta de apanhar. Certo. Só que eu sei aproveitar todos os espaços. Eu acho que eu aprendi a rir da desgraça, achar graça da desgraça. Então eu aprendi a lidar com a polêmica. Porque quando vem a polêmica, é um número muito alto de pessoas que nunca te viu e que tem um pré-julgamento de você te assistindo. Então é exatamente aquele momento que você tem que mostrar quem é você. Eu tenho muitas clientes que falam, olha, eu cheguei aqui através de uma fofoca, eu não gostava de você, eu achava que você era louca e hoje eu sou sua maior fã. Você é maravilhosa, eu brigo com quem for para te defender. Escuto muitas clientes falarem isso. Legal. Então, esse pensamento, essa ação dessas mulheres trazendo isso para mim, esses homens trazendo isso para mim, me fez pensar cada vez mais. Então, em tempo de polêmica, eu devo me posicionar. Eu devo mostrar quem sou eu, o que tem por trás de tudo isso. A verdade é que, como eu comecei como artista, o artista, as pessoas querem saber muito da fofoca, da vida pessoal, né? Então, eu virava clique muito rápido em tudo quanto é site de fofoca. E quando eu entrei nesse meio mais acadêmico, digamos assim, né? Nesse meio mais formal, as frases fora de contexto eram retiradas e colocadas no lugar da fofoca. Certo. Porque ninguém quer saber a profundidade do que tem. Se, de repente, do dia para a noite, você vira uma pessoa muito popular, artisticamente,
você vai apanhar muito mais, porque tudo vai ser tirado de contexto. Só que quando chegarem na sua página, é o seu momento de se explicar, de dizer o que tem por trás daquela frase fora de contexto, o que aquilo quer dizer. E eu não posso controlar o que as pessoas falam, mas eu posso controlar o que eu faço com o que as pessoas falam. Legal. Nossa, muito forte com isso. Porque é você que escolhe, você vai botar pra dentro, Tá. ou vai botar pra fora. Ó, eu tô notando que você tá falando, justamente para quem, às vezes, no futuro sofrer um cancelamento, poder transformar isso em grana, poder transformar isso em resultado, tirar todo esse sentimento de raiva ou de injustiça que pode acontecer na hora do cancelamento. Como é que você se sente quando te cancela? Antigamente, Injustiça, o que é? Antigamente, eu tinha esse sentimento de injustiça muito grande. Isso muito antigamente, há 10 anos atrás. Mas por que essa pessoa fez isso? Se eu me entreguei tanto para ela, ou se eu me dediquei tanto, ou isso não é justo? Eu estou trazendo um assunto sério que ninguém quer falar porque ganha dinheiro e eu estou batendo aqui, ó, estou dando minha cara a tapa e eles estão deturpando o que eu estou falando. Então, no começo eu tinha muito isso. Até que eu entendi que não, nós somos responsáveis por tudo que a gente... É uma escolha. Eu escolhi usar essa vertente mais transparente, mais honesta. E eu acabo apanhando por essa vertente. Eu dou conta de apanhar? Até onde eu vou? O que eu colho? Quais são os danos? Então, eu fui aprendendo a lidar com esse monte de coisas. E eu resolvi ser uma pessoa muito transparente. Eu resolvi não postar só a foto dos lugares bonitos, da casa legal e bonita, porque não é verdade. Eu também choro, eu também tenho problemas. Então, eu também não quero criar um distanciamento com o meu seguidor para que ele ache que a minha vida é perfeita, porque não é. Então, as grandes polêmicas da minha vida, elas viraram publicidade do Santander, do Pão de Açúcar, do iFood, da Globo. Eu não posso te dizer que eu não sei lidar com isso, porque sei muito bem. Mas eu podia chorar e não cifrar nada, ou chorar com cifras. Que já... Dá para dar um exemplo específico de uma campanha assim que foi animal, que até você se surpreendeu, falou, caramba, foi uma gênia que eu reverti esse ódio em grana e gente transformada, porque se tem grana é porque a pessoa comprou algum produto, e se a pessoa comprou algum produto, grande parte vai fazer, e quem faz no final das contas emagrece, é mais saudável e tudo mais. Qual que é um case assim que você pode falar? Cara, tem várias campanhas mesmo, mas eu acho que é uma que foi ousada por ser um veículo, digamos assim, uma empresa muito séria, foi a do Santander, que eles queriam lançar um Divide no Pix. E eu fiz uma publicidade... dividir no Pix, é isso? Eu fiz uma publicidade muito ousada, com uns tons ácidos. E ela tem uma acidez, mas uma acidez inteligente. Tipo, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. E eu falo sobre... de dividir, eu entendo. E aí... Porque, obviamente, que ficou famoso. Entendeu? Sacanagem. E aí eu falo que eu sou uma pessoa que eu não devolvo na mesma moeda. Mas dessa vez eu vou devolver na mesma moeda. Então eu brinco, né? E aí eu falo que eu contratei o Santander e que de dividir eu entendo, mas com uma acidez educada e tal. E eu achei muito interessante, porque era no horário nobre da Globo e, enfim, ficou muito legal. E bombou. Bombou muito. Agora a gente já fala dessa Fora do dividir os milhões que a gente faz em Santander na Globo. Certo, uau. Fora o quanto que você ficou mais conhecida ainda. Exatamente. Se pra quem tá assistindo, o que você daria, tipo assim, de passo pra ela transformar o caos em crescimento? Eu anotei aqui, ó, você falou assim, ó, quando acontece tem que se posicionar, e quando as pessoas chegam na sua rede é o seu momento de explicar. Então já foi 2 pontos. Quando acontecer algo, tipo, você não tem que se esconder, então, na sua visão, você tem que se posicionar. Eu acho que a coisa mais importante, antes de tudo, é você saber quem você é de verdade. Total. Qual é a sua essência, até onde você vai, o que você dá conta. Porque o que você fala só vai ecoar dentro de mim se eu tiver dúvida de quem eu sou. Se eu tiver dúvida de que o que você está falando faz sentido ou não. Se eu não tiver dúvida, você pode falar qualquer coisa. Você pode me chamar de burra, que não vai doer. Você pode me chamar de tudo. Mas talvez se você me chamar de corna... E eu não tiver essa... Eu tô dando qualquer exemplo de um passado, que todo mundo entende. Aquilo ali me dói. Por quê? Porque eu tenho dúvida. Não sei se sou, não sei se não sou. E aí isso aí me machuca. Então, o que eu tenho e o que eu reparo muito bem? Qualquer coisa que alguém me fala, se tem uma pontadinha de alguma coisa que me deu um desconforto, é terapia. Então, isso é meu, não é seu. Então, eu não vou ficar com raiva de você. Vou falar, uau, ele me apontou alguma coisa que eu não sabia.
Vou ver o que eu tenho que melhorar ali. Mas hoje, quando vem alguma polêmica e eu tenho certeza que aquilo lá fala mais sobre você do que sobre mim, porque quando você diz alguma coisa, você diz mais sobre você do que sobre mim. Então, isso não me afeta. E aí, no meio da polêmica, eu penso, de que maneira eu posso transformar isso em positivo? Deixa eu dar um zoom nisso. Estão, claro. Aqui não é um podcast Faustão. Eu menos falo, escuto muito mais, mas eu queria aprofundar nisso. Porque eu vivi uma experiência parecida. E para ajudar muita gente, que isso aqui vai... No final da ponta, transforma muitas pessoas. É um exemplo idiota, mas ele é especial porque vai ajudar. Eu tava num carro, eu tenho um carro esportivo e tal, fui comprar um McDonald's, aí um monte de molequinho chegou em mim. Ô tio, compra aqui umas paçoca, tio, compra as paçoca. Eu olhei pros moleques, eu não sei que... Eu tava indo gravar anúncio no McDonald's. Aí eu senti no coração, falei, vou sentar com esses meninos aqui, vou comer o McDonald's com eles. Vou fazer isso um dia animal. Aí eu falei, vocês estão com fome? Eles, estamos, tio. Eu falei, espera aí. Aí eu entrei, peguei como pra todo mundo, sentei com eles no estacionamento, eu nem como McDonald's. Tava indo só pra gravar. Aí eu sentei com eles e comecei a comer McDonald's com ele. Abri uma live ali e fiquei com 3 molequinhos conversando. Tipo, 15, 16 anos, 17. Que vende paçoquinha e tal. Isso tudo desarrumado e tal. Aí eu trocando ideia. Eles ficaram surpresos que eu parei, né? Comecei a conversar. O que você faz? O que você faz? Aí quando eu fui ver, os 3 foram expulsos do colégio. Aí eu apertei, por que você foi expulso? Ele, porque eu dei uma cadeirada no meu amigo. Aí eu comecei, cadeirada, mano. Chorei de rir. Falei, que isso? Ele machucou. Ele saiu de lá sangrando e tal. E me expulsaram. Aí, na hora, veio na minha cabeça. Por que você deu uma cadeirada nele? Ele falou, porque ele xingou minha mãe. Aí eu continuei comendo hambúrguer. Aí, do nada, eu olhei pra ele e falei assim, seu olho azul é feio. Aí ele olhou pra mim. Falei, seu olho azul é feio. Ele. Falei, seu olho azul seu é feio demais, esquisito. Ele. Não tem olho azul? Aí eu falei, então você não ficou incomodado? Ele falou, não, meu olho não é azul. É isso. Aí eu olhei pra ele e falei, então, cara, sua mãe é... Não. Falei, quando algo não é verdade, nunca deveria te incomodar. Quando eu falei que seu olho azul não é feio, você achou ridículo e riu. Então quando alguém xingar sua mãe de pi, se ela não for, você não deve se incomodar. Aí ele olhou pra mim, eu vi o olho, a pupila do moleque dilatando, assim, falou assim, saquei, tio. E a mesma coisa é o que a Maíra falou. O primeiro ponto é você saber quem você é. Sim. E aí quando eu dou exemplo pra esse moleque, que é um exemplo idiota, mas ele sacou, e qualquer um que ouvir vai sacar, então quando a pessoa diz algo sobre você que não é verdade, não tem do que você se incomodar ou se temer. Sim. Então esse ponto da identidade ele é muito forte. Desculpa te interromper, mas cabe como luva aqui. Eu aprendi. E eu quero que você entenda isso. Vai lá, então o primeiro ponto é entender, né, quem você é, se incomodar é terapia. Eu aprendi isso de uma maneira muito grosseira, na dor extrema, digamos assim. E aí eu vou trazer um ponto aqui, um assunto aqui, que eu não trago em lugar nenhum, tá? Nenhum. Uau, temos exclusividade aqui no podcast. Porque é aquela caixa de Pandora que você fala, não vou lidar com isso. Foi um grande trauma que eu sofri na minha vida. Certo. E que me ensinou tudo que eu sei, só que também me gerou muito sofrimento. Há muitos... Você até respira, né? Vou falar. Eu fiquei curioso aqui. Há muitos anos atrás. Direto do túnel do tempo. Assim que eu saí do BBB, eu sofri um crime que hoje é tido como um dos piores crimes e tudo mais. E hoje se fala bastante claro, é com muita clareza que isso é um crime, mas antigamente não era assim. Certo. Por conta do machismo exagerado e etc e tal. Eu era casada. Meu marido gravou um vídeo de um momento íntimo nosso. Eu não vi ele gravando. O vídeo dura 30 segundos e no final do vídeo eu falo, você não tá gravando, né? Ele fala, não, e desliga. E esse vídeo foi parar na internet assim que eu saí do Big Brother. E eu fui capa de tudo quanto é jornal que não virava peixe da manhã, porque há muitos anos atrás não era internet. Então, se tinha uma capa impressa de uma revista, era 30 dias dessa revista, certo, falando disso em fofoca e tudo. E eu vou falar uma palavra forte, porque não tem como, né, amenizar isso. E na época, as pessoas não sabiam o que era, não entendiam o que era, mas eu fui taxada como puta. E foi muito difícil para mim. Meu pai, desembargador super sério, era vivo na época. Meu filho, 8 anos de idade, para ir para a escola, para a mãe ser chamada de puta. E eu tive muita dificuldade. Eu respirei, chorei, me joguei no chão do hotel. Não acreditava que aquilo ali estava acontecendo comigo. Na época, recebi um conselho engraçadíssimo do Ronaldo Fenômeno.
que a gente era muito amigos, somos, mas éramos mais na época. E eu lembro que ele tinha tido uma confusão lá com os travestis. Falei, você tem alguém que vai me dar um conselho bom, é ele. Que tem ali um gabarito pra falar da coisa. Aí eu lembro que eu liguei chorando pra ele. Falei, amigo, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Amiga, tá chovendo pica, escolhe a menor e senta. Eu falei, não é possível. Puta que pariu, que uma hora que sabedoria. Que sabedoria. Eu sofrida. Mas, diante disso, eu entendi. Não adianta você fugir. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Encara as coisas do jeito que elas são. Eu deixei mais bonitinho esse conselho dele, né? Falei, bom, então, diante disso, preciso encarar. Na época, o Faustão me chamou. Eu fiquei 1h30 no palco. Foi pico de audiência. Uau. E ali, quando ele me perguntou no final, onde eu estava ali no final, ele falou, eu tô de frente com uma das mulheres mais inteligentes que eu conversei, que passou no Big Brother, e você acabou de sofrer um crime, que um vídeo seu foi jogado na internet. Você tem alguma coisa a dizer? E aí eu disse, tenho. Ele era meu marido. Eu era casada. Eu fui vítima. E aí as pessoas levantaram, me aplaudiram, e desde então eu comecei a conseguir me posicionar e falar, até mesmo diante de uma polêmica que estão criando, mas que ela tem uma outra versão, uma outra dor que as pessoas não estavam dispostas a ver. Mas não foi fácil. E aí eu fui dar uma entrevista, eu era repórter, e eu fui fazer uma entrevista com o Felipe Andreoli. E alguém viu que ele virou de costas e não falou comigo. Virou de costas e saiu. E alguém falou no Twitter, por que você virou de costas e não falou com a Maíra? Ele falou, porque eu não dou entrevista para ex-BBB boqueteira. Foi uma dor profunda. Eu era menina, jovem. Quanto tempo depois? Isso foi, 6 meses depois. Tava começando a curar o problema? Muito. Eu ainda tinha muita dificuldade. Lembrando que eu fui criada por um pai severo, machista. Então, eu tinha meus preconceitos. Então, quando eu ouvia, e aí que eu quero chegar, falarem sobre ela é puta, e eu sendo machista, meu pai não podia usar batom vermelho, aquilo batia em mim. Doía em mim. Nossa, será que o fato de eu ter sido vítima dessa pessoa ter gravado um vídeo saído na internet sem a minha autorização, ou seja, eu sou vítima, eu sou um crime, mas eu não achava isso. Você era casada? Eu era casada, era meu marido. Aquilo doía em mim. Só que eu parei para pensar, eu falei, não, mas até que horas vai ficar doendo? Até que horas eu vou ficar quietinha? E aí eu fui na internet e falei, olha, o que você está usando para me atacar? A sua mãe faz há mais de 30 anos. Ou você acha que ela chupou o bico da cegonha? Aí eu virei capa de todos os lugares. Globo, etc. Tirando o sarro dele. E, uau! Finalmente ela se posicionou. E desde então eu aprendi a enfrentar as minhas polêmicas. Porque só eu sei o que eu passo. Só eu sei o que tem por trás das minhas dores. Hoje tem a lei Carolina Dickmann. Se fazem uma coisa dessa com uma mulher, a pessoa vai ser esculhambada viva. Vão te surrar no meio da rua. Só que há muitos anos atrás, quando eu fui vítima, a puta era eu. Ele não era o Cafajeste. Né? Quando eu falo ele, não necessariamente quem famou e tal, mas o homem, a figura. Eu passava na rua e as pessoas me xingavam. Prostituta, boqueteira. Então eu tive que passar por um processo de cura no muque para provar quem sou eu para mim mesma antes. Para que depois eu tivesse que provar para o mundo. Eu aprendi da forma mais dolorida possível. Mas eu só consegui enfrentar todo mundo quando eu tive certeza de que aquilo que eu estava ouvindo não era verdade. É o que você acabou de falar, né? Eu acabei de falar. Eu era casada, era meu marido, e eu fui vítima de um crime da internet. Ponto. Dali pra frente, eu consegui me posicionar pra tudo. E aí tudo virou fichinha. Então hoje, quando você vê uma polêmica, você não sabe o que é polêmica. Polêmica é você passar no meio da rua e todo mundo te gritar de puta. Isso é polêmica. Injustamente. Então, hoje, você pode falar o que você quiser. Total. Eu sei quem eu sou. Uau. Isso aí na época doeu muito, mas é o que te fez ficar... Acho que a cicatriz que te fez ficar mais forte, antifrágil em relação a qualquer coisa nesse sentido foi essa, então. Sim. Uau, obrigado por ter compartilhado algo que você nunca falou. Certeza que isso vai ajudar muita gente que tá ouvindo, tá? E essa parada de ter consciência limpa é bom, né? Quando você não fizer algo errado. Que você consegue suportar de fato. Essa parada de tirar sarro foi o último ponto que você falou. Eu anotei. Primeiro você tem que saber a sua identidade. É isso. Aí depois você se posiciona e encara isso. Aceita. Terceiro, você se explica. E aí
parece que curou quando você tirou sarro. E aí você Exato. escolheu não... Rir da desgraça. Rir da desgraça. Eu aprendi a achar graça na desgraça. Tá. Você falou que você era casada com esse rapaz aí, você já tem mais de 10 anos. Você já teve quantos casamentos? 3. 3 casamentos. 3. Você vai casar de novo? Vou e para sempre. Amém. Amém. Vou te explicar sobre o porquê dos casamentos e o porquê do para sempre também. Isso. É uma pergunta que eu quero te fazer. O que de diferente vai ter no quarto que vai dar certo e os outros 3 não teve? Sim. Bom, primeiro, porquê dos casamentos, né? Como eu disse, eu fui criada por um pai extremamente machista. Ele era duro, desembargador, um monte de coisa não podia. Saia curta era coisa de puta, biquíni era coisa de puta. Extremo, extremo, no horário de hoje. O que, obviamente, eu absorvi muito. Então, muito da minha cabeça ficou assim durante muito tempo, cheio de rótulos, cheio de coisas e tudo mais. Então, quando eu me envolvo com alguém, eu me envolvo de verdade. Eu nunca fui uma pessoa eu não bebo, eu não vou pra balada, eu não curto. Então, eu sempre fui uma pessoa de me apaixonar e falar, nossa, eu quero ficar casado com essa pessoa pro resto da minha vida. Você é intensa no relacionamento. Intensa. Então, eu sempre casei porque eu sempre tive a esperança de ser para sempre. Mas, porque eu acho que isso é importante, né? Você não casa, não quero mais e tal, e troca de roupa. Não, eu sempre tive a esperança de ser para sempre. Mas, eu tive uma criação onde o meu avô tinha uma outra família e acabou misturando, né? E até que minha avó descobriu, e aí ele saiu de casa e ficou com outra família. O meu pai acabou replicando a mesma coisa. Então, eu sempre vi os homens da minha família trair. E, obviamente, a gente repete os ciclos. Então, eu sempre me envolvi com pessoas que me traíam muito. Até mesmo porque essa era a referência de homem que eu tinha, né? Entendi. Foi um dos motivos, inclusive, que me fez estudar psicoterapia, de tentar entender as Parecia que era normal que você cresceu vendo isso? Todo homem trai. Era a frase que a minha mãe e a minha avó mais falavam na minha cabeça. Todo homem trai. Não existe homem que não trai. Difícil você achar um que não trai, se a tua mãe e tua avó estão dizendo que é assim, né? E até que me prova o contrário, eu acabava caindo nisso. Mas eu também não acreditava em Deus. Então, quando você não acredita em Deus, a tua vida ela tem um limite até onde ela pode ir. Até um período você vai com a sua força. De um período para frente você só vai com a força de Deus mesmo. Certo. E eu tive um encontro com Deus sensacional. Ele literalmente veio falar comigo, na minha cara, de uma maneira, assim, assustadora. Eu achei que eu ia morrer. E eu estava passando por um período da minha vida onde eu tinha tudo e eu não tinha nada. Eu já tinha muitos milhões, eu já tinha a casa dos sonhos de todo mundo, o corpo dos sonhos, a carinha dos sonhos, a fama dos sonhos, os filhos dos sonhos, mas era pobre por dentro, era vazia. E eu mesma não entendia por quê. Eu sabia que eu tinha tudo e me sentia ingrata, então eu pensava, por que eu me sinto vazia e ingrata? Eu não tinha coragem de falar isso para as pessoas, mas eu era triste. Eu falava, se eu não amanhecer amanhã, tá tudo bem para mim. Então eu desejava morrer, apesar de não ter suicida, coragem. Então. Mas eu nunca tive não de ir coragem. lá tirar a própria vida, mas assim, tá desgostoso. Eu gostaria que me levasse. Se levasse, tava de boa. boa. Que a vida me levasse. Gostaria de não amanhecer no amanhã. Bandido passa lá, eu te mato. Você ia ficar... Tipo isso. Isso é muito triste. Eu tava, depressiva. E nesse momento onde eu estava muito vazia, eu tive um encontro com Deus sensacional. Que a priori eu achei que era uma crise de pânico, porque eu não ouvia direito, eu não conseguia olhar, meu olho embaçava, eu não conseguia me mexer. E depois eu lembrei que o pai de uma amiga minha teve como se fosse um derrame, e ele ficou imóvel, ficou um vegetal para sempre, e começou exatamente assim. Então, dentro da minha cabeça, eu começava a pensar, gente, eu tô passando mal e eu preciso ir pro médico. Eu tava com 3 amigas minhas, uma delas tinha ido na cachoeira. E essas 2 me viam e achavam que eu tava passando por um processo, alguma coisa de pânico, alguma coisa assim, pelo meu momento. Tinha acabado de me separar e tudo mais. Então, eu fiquei parada ali naquela angústia por algum tempo, 1 hora talvez, até que essa outra chegasse. Quando essa outra menina chegou, e eu parada sem conseguir me mover, mas quietona, assim, escorada na porta. Quando essa outra chegou, ela falou, Maíra, que foi? O que você tem? E eu não me mexia, não falava nada. Ela, não é nada com você, fica tranquila, ela já tá assim tem um tempo. Acho que ela não tá bem. Ela olhou pra minha cara, eu tava
crente que ela ia me levar para o hospital. Eu falei, ela vai se tocar. As outras duas não se tocaram, mas ela vai se tocar. Você meio que queria falar, mas não conseguia? Você estava imóvel? Minha voz não saía. Às vezes eu não enxergava, como se eu tivesse uns apagões. Eu ouvia, às vezes eu não ouvia. Então eu estava achando que eu estava ou tendo uma crise de pânico ou alguma coisa muito ruim. Falei, ela vai me levar. E aí, nesse momento, ela falou, vamos orar? Eu não acreditava em Deus, mas eu aceitei qualquer negócio ali naquele momento. Porque era o que eu tinha, né? Então, eu fiz assim. No que eu fiz assim, eu não lembro mais de nada. Elas dizem que eu apaguei. E eu fiquei cinza. E elas pegavam no meu pulso e eu já não tinha mais pulso. Nesse momento, elas pensaram em chamar médicos, etc. Me colocaram em cima da cama. E essa outra amiga, que é evangélica, ela já sabia que era uma guerra espiritual. Então, quando eu já acordei passando mal, vomitando, ela falou, você aceita Jesus? Fala rápido, você aceita Jesus? E aí eu consegui respirar e, de novo, fazer assim na cabeça, porque eu não falava. No que eu fiz assim, todas as luzes do hotel, pá, queimaram. Físico. Foi surreal. E elas começaram a gritar. E resumo, foram 15 horas de luta e Deus falando comigo através de coisas físicas e de pessoas. Foi um negócio mágico. E aí eu passei a acreditar em Deus. Quando você falou assim, todas as luzes estouraram. Do lugar que você estava? A gente estava. Eu falo sempre o nome do hotel, porque, enfim, todo mundo soube, eles souberam de tudo que aconteceu. Foi em Angra, lá no Fazano. Era um aniversário de uma amiga minha, estávamos todos lá e aconteceu 3 apagões. Gigante no hotel inteiro. Foi um mover, assim, inexplicável. Esse testemunho é grande. Mas o resumo é esse, que Deus precisou falar comigo de uma forma física, porque eu não acreditava mesmo, eu estudava muito. Metafísica, física enquanto você estava meio que tudo mais. apagado, confuso, você falava com ele, via alguma coisa ou nada? Tipo assim, era meio vegetando mesmo? Eu duvidava do que estava acontecendo. Eu olhava ainda assim, eu falava, gente, será que é Deus? E essa minha amiga começou a pregar muito e falar muito sobre a Bíblia. E ela já sabia, ela deitou com a barriga no chão e começou a orar forte. E ela falava, eu pensava em coisas e ela me respondia. Era um negócio assustador. Tudo que eu pensava, ela respondia. Aí eu falava, se for Deus mesmo... aqui. Foi surreal. Aqui. Foi surreal. Uau. Eu falava, se for Deus mesmo, então me responde isso. E ela respondia, na página tal, não sei o que lá. Foi um negócio assustador. E ela parecia assim que o Espírito Santo mesmo tinha ali no coração dela e ela pregando. Foram 15 horas. E aí, no meio disso tudo, veio o pastor André Fernandes, que uma das coisas que eu tinha, uma semana antes, eu tinha visto uma corte dele e eu gostei do jeito que ele falou, só que eu não acreditava em Deus, mas eu achava ele muito moderno. Só que assim, eu nunca falei com o pastor, era inacessível, era 3 da manhã. E eu pensei na minha cabeça. Aí eu já conseguia fazer 3 da manhã, porque isso tudo começou de tarde, 5 horas da tarde. Então eu já consegui começar a fazer alguns movimentos, eu já estava escutando louvor e ficava no repeat. Como é o nome daquela música da Isadora Pompeu? Seja Forte. E aquela música ficava no repeat o tempo inteiro. Foi o primeiro louvor que eu ouvi, eu adorei. E aí eu falei, bom, eu vou mandar uma mensagem no Instagram, por inbox, para aquele pastor que eu vi. E se ele me responder em 1 segundo, eu acredito em Deus. Senão, não, isso na minha cabeça, cara. Olha que audácia, louca, né? Aí, porque eu não acreditava mesmo. Então, eu falava coisas impossíveis. E aí, eu fui e mandei pro André, preciso falar com você. Ele, oi, fala. Imediatamente. E aí a gente já entrou em oração, eu já entendi, ele já entendeu de lá. Assim começou a minha história com ele. Foi uma história muito linda. Eu já te vi na Lagoinha, né? Ele é maravilhoso, adoro ele. Vou naquela igreja sempre. E aí, enfim, foram várias provas, foram várias coisas, eu tive vários recados. Foi muito legal. Foi muito, 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 muito importante. E eu passei a acreditar em Deus. Quando eu passei a acreditar em Deus, tudo na minha vida mudou. Várias coisas na minha vida mudaram. Desde as minhas escolhas, porque muda do momento, a sua escolha, você coloca Deus na frente em tudo, até a minha resiliência, até a paz no meu coração, de tudo que eu já passei, enfim, de tudo. E aí eu entendi que eu sempre tive Deus na minha vida, mas eu não conhecia Ele. Mas, obviamente, se eu estou onde eu estou, sempre foi Ele que me sustentou até aqui e tudo mais. Então, a minha história com Deus é muito recente, tem 1 ano e meio. A história do Tiago é muito recente, também tem o mesmo tempo que ele acredita em Deus. E antes de encontrar o Tiago como homem, porque a gente era conhecido, amigo, né? Eu coloquei muito o que eu queria para Deus. Como era exatamente a pessoa que eu gostaria. E coloquei em todas as minhas orações. Antes da gente dar o primeiro beijo, a gente colocou
300 vezes em oração para ver se era isso mesmo que a gente queria, se estávamos sobre o caminho certo, se era da vontade de Deus. A gente teve milhões de respostas de Deus antes de tomar a decisão. E antes de dar o primeiro beijo, ele me pediu em casamento. Então, foi uma decisão a gente casar. A gente não se apaixonou e não se aguentou e casou. Não. A gente nem tinha se beijado e a gente decidiu. A gente escolheu casar. A gente bateu os planos. Quantos filhos você quer? Quantos filhos eu quero? Onde você quer chegar? E que horas? E como? E etc. Depois disso, a gente decidiu casar. Pegou o sinal bateu de Deus e vocês decidiram casar. Exatamente. Antes de dar o primeiro beijo. Antes de dar o primeiro beijo. E aí, depois que a gente esteve junto, foi incrível, porque daí todo o resto, que é muito importante, a paixão e tudo mais, mas era o que depois. Eu já admirava ele antes, ele já me admirava antes, então a gente tomou uma decisão. Porque o casamento, ele é uma decisão. Se você é movido só por sentimento, vai acabar. Porque vai ter hora que eu vou ter raiva de você. Você vai fazer alguma coisa que eu não queira, vai ter hora que você vai ter raiva de mim. E aí vai acabar. Ou, mas agora eu não tô mais apaixonada. Talvez eu tenha que ser feliz com outro homem. Sim. Porque daqui 10 anos, daqui 20 anos, talvez não me agrade mais. Eu e você, ou você e eu. Mas aí você escolhe, você decide continuar com aquela pessoa. Porque isso é bíblico. Que você tem que casar e tem que ser para sempre. Então, o que mudou? Mudou que agora eu acredito em Deus. Mudou que Deus vem acima de qualquer coisa. Mudou que eu decidi casar e não me apaixonei e casei. Isso não é uma paixão. Isso é uma decisão. Eu tenho 40 anos, eu não tenho mais 15. Não é mais tempo de errar. E das outras vezes, eu não sei, mas como um todo, quando casam só as duas pessoas, é diferente quando casa o trio. Deus, Espírito Santo, o homem e a mulher. E o casamento com Deus, ele é um triângulo. Deus, Espírito Santo, homem e mulher. E quanto mais o casal está longe de Deus, mais aberto fica o triângulo. Exato. E eles estão mais longe um do outro. Mas quanto mais o homem e a mulher estão próximo de Deus, o triângulo vai aproximando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. E estão mais próximos de Deus, e o homem também está mais próximo da mulher. É isso. E aí fica um cordão de 3 dobras, inseparável. Eu não casei ainda, mas... Quando casar vai ser assim, né? Quando eu casar vai ser assim. É isso. Pensa em casar, é uma das coisas que eu mais estudo, é isso. É isso. As coisas que eu mais olho e tudo mais. Porque pra mim a decisão mais importante de um homem é um casamento. Sem sombra de dúvida. Empresa você constrói, dinheiro você faz. Mas o casamento, se for bom, casar com uma boa mulher, você cresce muito. Senão, sua vida vira um inferno. Total. Uma mulher, ela melhora ou piora muito a vida de um homem. Total. Em todos os sentidos, né? Uma das coisas que eu mais tenho gostado de ouvir é quando a pessoa olha o Thiago e fala, uau, como ele tá feliz. Como ele tá magro. Ele tá bonito. Como que ele tá com cara de alegre. Leve. Não tem mais olheira. Exato. Tá disposto. Outra pessoa. Eu conheci o Thiago antes e vendo agora outra pessoa mesmo. Inclusive, quando eu vi a publicação, quando eu vi, eu tenho um senso crítico, assim, de fazer perguntas. Você viu falando de número e tudo mais? E quando eu vi a publicação, eu vi lá, quando eu vi, já tinha uns 18 mil comentários, assim, absurdo. Eu olhei e falei, putz. Aí eu olhei e falei, o que a manada tá falando? Quando eu vi 18 comentários, veio essa palavra na minha cabeça, o que a manada tá falando? Eu olhei, aí eu falei, cara, na minha cabeça, nada a ver um com o outro. Juro pra você é bem sincero. Aí eu olhei e falei assim, e pensei, que Deus abençoe, porque se aqui der certo, vai ajudar um monte de gente. E se der errado, esses dois têm um alto-falante muito grande. É verdade. Vai ser um estrago. Aí eu peguei, fechei o celular e falei, Deus abençoe esse casal. Amém. E fechei. Na hora, assim. Amém, na hora. Muito obrigada. Eu pensei, o que tem? Tem nada a ver um com o outro. Aí eu olhei aquele de comentário e falei, o que a manada tá falando? Porque tem muito comentário, cara. E a média sempre puxa para baixo. Sim. Toma muito cuidado com média, toma muito cuidado com o que a maioria fala, porque a maioria tem um casamento ruim. A maioria dos brasileiros estão endividados. Segundo o IBGE, 79% estão endividados. A maioria anda de ônibus, não tem nem o próprio carro. A maioria, os filhos, não estão sendo bem educados, bem criados, cometem crimes, são delinquentes. A maioria. Então, nunca queira ser a maioria. E quando você pega a publicação e tem 18 mil comentários, você pode saber que a maioria está errada. Então, o problema de maioria também, porque a maioria é magnética. Se você olharia isso. Quando você quer trazer prova social, no marketing é 60% das vagas preenchidas. Se você colocar 20% das vagas preenchidas, é um anti-marketing. Você está desvendendo seu produto. É tão ruim que a maioria não encheu o evento. Agora, se você coloca 60%, aí a maioria que foi no evento. Então, é porque o evento é bom. Então, a maioria ela é magnética, mas você tem que tomar cuidado, porque a maioria, viver na média, é ser um ser humano medíocre. Não é bom. Então, o primeiro pensamento que eu tive foi, tem nada a ver. Aí eu olhei, vi a maioria, falei, Aí eu pensei, que Deus abençoe, porque se der certo vai ser bom demais, se der errado vai ser um estrago, vai ser um exemplo negativo. Esse foi o meu sentimento ali na hora, com o senso crítico que eu adquiri. Essa frase que você usou é muito boa,
eles não têm nada a ver. Porque é exatamente aí onde eu vejo que tem 100% de Deus. Porque só Deus poderia unir duas pessoas improváveis. Total. Nós somos muito improváveis. Nós somos de universo improváveis, de personalidade improvável. Nós somos um casal que você olha e você fala, impossível. Então é Deus. Então é Deus. Verdade, total. Da hora. Da hora o podcast, hein? Mulher, tu é boa pra falar. Obrigada, boa de comunicação. Que bom. Você entrou no BBB em que ano? 2009. Se fosse hoje, você entraria? Jamais. eu já passei por fases, tá? Também não vou dizer só jamais e pronto. Já falei jamais. Depois eu tive um período que eu falei que eu entraria. Porque vamos lá. O BBB teve um período onde todo mundo queria estar. Ele era o objeto de desejo supremo de todo mundo. Depois, ele caiu. E as pessoas começaram a colocar rótulos em ex-BBB. E se você queria olhar para alguém de maneira pejorativa, é só falar, era ex-BBB. Foi um grande sacrifício, foi uma grande dificuldade eu conseguir retirar o rótulo. Durante muitos anos da minha vida, ninguém lembrava que eu tinha participado do BBB. Ninguém falava de BBB, porque eu fiquei famosa pelo meu trabalho. Eu fiquei mais famosa quando eu comecei a emagrecer os famosos do que no BBB, ainda bem. Então as pessoas se esqueceram de BBB. Depois veio o BBB, né, passado, que não teve como, aí juntou tudo. E aí todo mundo lembrou que eu tinha participado do BBB. E por isso voltaram a falar do BBB. Mas eu, Maíra, já tinha passado não fiz o meu nome. Eu não fiz o meu nome no BBB. Eu fiz o meu nome na minha profissão. Eu devo a minha profissão. Porque não é todo mundo que consegue perpetuar com o nome de Big Brother. Tem milhões de Big Brother, né? São vários. Então, nem sempre. Tipo, tem a Grazi, tem a Sabrina, mas são poucos. Em geral, aí você cai no esquecimento. Porque ele te dá uma potência, mas se você não souber o que fazer com aquilo ali, não adianta. Disso você entende. Te dá palco, te dá 1 minuto de fama, mas... 15 minutos de fama já era. Exatamente. Então, ele teve períodos. E aí existia um período que era vergonhoso você dizer que você foi pro BBB. Depois o Boninho é um gênio, ele teve uma grande sacada de colocar artistas e todo mundo queria ir. Aí todos os artistas grandes queriam ir, etc e tal, aí virou aquela coisa. Nesse momento, eu cheguei a ser sondada e tudo mais e falei, acho que até eu iria, porque hoje, se eu entrasse no BBB sabendo tudo que eu sei de como é que funciona por detrás dos bastidores, uau! Aqui fora, né, eu consigo fazer estando fora da casa, eu consegui fazer um estrago, imagina lá dentro. Porém, hoje eu jamais entraria por conta do Thiago, sem sombra de dúvida. Ele é a pessoa mais discreta que eu já me relacionei na minha vida. Não existe essa possibilidade. E isso entra dentro do que somos uma só carne. Certo. Então, se isso não passa na cabeça dele, não pode passar na minha. Então, isso não pode passar na minha por conta da gente estar indo para o mesmo lugar e tudo mais. Legal. Você acha que tem mais hoje você teria mais a perder do que ganhar entrando, né? Sem sombra de dúvida. 2 pessoas já me ligou perguntando, você acha que eu entro? Amigos, né? Famosos. Um entrou. Não sei se eu vou falar o nome dele, não. O outro não entrou. Mas eu não entraria. Mas dependendo da fase que eu tivesse, eu entraria. Acho que é contextual essa pergunta. Agora, você falou do Thiago, vocês são uma só carne. Me veio uma pergunta aqui. Vocês já definiram como é que vocês vão casar em relação a patrimônio? Porque os dois são muito gerador de caixa, os dois fazem muita grana, os dois são grandes empresários. Como é que vocês vão fazer? Separação total, comunhão universal? Como é que vai ser isso? Interessante a sua pergunta. Tanto eu quanto ele, a gente nunca foi a favor, no nosso passado, né, de comunhão total de bens. E isso também diz muito sobre os nossos pensamentos. Mais uma vez, eu não acreditava em Deus, ele não acreditava em Deus, então a gente vivia dentro dos princípios humanos, né? Vou casar para dar certo, mas se não der, tô resguardado. É o pensamento da grande maioria. Só que se você se diz um cristão e você tá casando e você é uma só carne, não tem a opção de não ser em comunhão total de bens. Porque se é uma só carne, por que motivos você vai casar em separação total de bens? Você tem certeza mesmo que você vai ficar casado para sempre? Então por que você vai casar em separação total de bens? Talvez você não esteja tão certo assim. Então isso foi uma coisa que a gente sentou e nunca foi dúvida. Vamos casar em comunhão total de bens? Vamos casar em comunhão total de bens. Por quê? Porque a gente é um só. Porque a gente não vai separar. Não tem essa chance. Não tem como não dar certo. Pronto e acabou. A gente vai fazer dar certo. Não importa o que você fizer de errado. Não importa o que eu fizer de errado.
Eu estou escolhendo continuar com você e permanecer e dar o meu melhor, e você dar o seu melhor. O que é totalmente diferente de você ficar casado com uma pessoa que não tem os mesmos princípios bíblicos. Porque uma coisa é, você coloca a Bíblia em primeiro lugar? Coloco. Certo. Então, não só a mulher tem que ser submissa, que isso dá uma grande polêmica toda vez que eu falo, principalmente eu que tenho essa vertente tão feminista, né? Aí eu fui falar isso e tiraram completamente de contexto. Vertente feminista? Não acho que você tem vertente feminista. É porque eu defendo muitas mulheres. A ideia feminista hoje, ela tá muito bagunçada. Quando você escuta a palavra feminista, você pensa a mulher com a teta pra fora gritando. Não é isso? Não é isso. Não deveria ser. Não é isso que eu estou dizendo. É isso que eu penso também. É. Mas eu não te acho feminista não, mas beleza. Mas É porque você é empresária forte, pode correlacionar, mas... Então, mas a palavra feminista, talvez você tenha uma vertente um pouco distinta do que ela deveria ser. Porque uma feminista é uma mulher que defende os direitos de uma mulher. Então, toda mulher deveria ser feminista, que é defender os direitos de uma mulher. Isso não significa falar mal de um homem. Defender os direitos de uma mulher não significa ser melhor do que ninguém. Igualdade não é superioridade. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Então, sim, eu defendo os direitos da mulher. Eu já sofri abuso, eu já fui estuprada, eu já sofri tudo quanto é tipo de coisas que preconceito por ser bonita, preconceito por ser mulher, um monte de coisas. Então, eu defendo, sim, as mulheres. Para estar onde eu estou, eu sofri muito, eu apanhei muito. Então, eu consigo ver a necessidade de defender as mulheres mais fracas ou que têm menos voz. Então, eu me considero, sim, uma mulher feminista. Só que quando eu vou falar, por exemplo, de submissão, que eu acho que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas eu me refiro à submissão da Bíblia. E o que quer dizer a submissão da Bíblia? Se este homem desta mulher precisa amar esta mulher como se fosse o próprio corpo e como se fosse a igreja, e Jesus amou a igreja mais do que a vida dele, significa que este homem tem que amar esta mulher mais que ele mesmo. Se eu encontrar um homem que me ame mais que ele mesmo, e eu encontrei, eu vou ser submissa a esse homem. Uau. Porque se ele me amar mais do que ele não vai fazer merda comigo. Eu não vou amar um homem e ser submissa a um homem que faz merda comigo. Então, quando eu digo que uma mulher tem que ser submissa a um homem, eu digo a este homem da Bíblia. E aí, a grande massa pega essa minha palavra. Ah, não, mas aí você vai ficar submissa, o cara vai te bater, o cara vai te trair. Não, gente. Se esse cara coloca Deus acima de tudo, ele não vai fazer isso comigo. Total. E aí sim eu tenho que ser submissa a esse homem, porque as grandes decisões são deles. Sem problema nenhum. Mesmo sendo uma mulher forte, mesmo sendo uma mulher independente, mesmo não precisando, entre muitas aspas, de homem para nada, entre muitas aspas, porque eu poderia viver sozinha, dar conta de mim, da minha família, dos meus funcionários, poderia. Mas eu preciso sim de um homem. Mas eu preciso de um homem de verdade, que está com a Bíblia aqui, ó. Acima de tudo, Deus. Uau. E não desses homens que falam muito, mas fazem pouco. Você mexeu comigo aqui, porque eu tenho 26 anos, sou aparentemente novo, né? Sim, jovem ainda, não casei. E uma pergunta que eu já fiz para vários amigos, muito ricos, bilionários e tudo mais, é: e aí, o que você me recomenda? Se eu fosse seu filho, você pergunta assim, se eu fosse seu filho, ou seu filho, você que é bilionário, o que você recomenda, caso com comunhão? Parcial de bens, que é a partir de que casou o patrimônio junto e tudo mais, ou caso de separação total? E é unânime, todos dizem, casem com separação total de bens. Esses homens, eles são parecidos com o que você quer parecer espiritualmente? Eles colocam Deus acima de tudo? Ou eles são grandes empresários, ponto? Agora o MP estava entrevistando e tá pensativo aqui agora. Sei nem qual que é a próxima pergunta que eu faço. Porque você disse que você acredita num casamento. Não, total. Eu tenho de um triângulo. Que Deus vem acima de tudo. Se Deus vem acima de tudo e você vai casar colocando Deus acima de tudo, e é bíblico que quando você casa é para sempre, vocês são uma só carne, se você acredita nisso, não cabe você fazer essa pergunta. Total.
Porque é uma coisa só. Tem que, igual você falou, tem que estar decidido. Tem que estar decidido. E não Acho que a você grande vai ficar questão é apaixonado. decisão total para poder. Eu não acredito que você vai ficar apaixonado pela Não, sua nem mulher. eu. A paixão dura 18 meses, cientificamente Exato. comprovado. Exato. E te dá um grau de retardado ainda, tá? Só pra você saber. A pessoa fica apaixonada, fica boba e tal. A gente que é acelerado dura menos ainda. Total. Só que uma coisa muito importante, admire essa mulher antes. Isso é muito importante. Tipo, eu admirava muito o Thiago. A grande pergunta não é sobre o patrimônio e tudo mais. Não é essa. A grande pergunta é, você decidiu? Decidi. Essa é a grande pergunta. Legal. Boa. A dona Maíra. Vamos ficar pensativo aqui agora, viu? Boa. Que bom, que bom. Isso é bom, Feliz. pensar é bom. Fico Tem que feliz. questionar e pensar. É muito difícil quando você traz pensamentos diferentes, porque aí a gente cai exatamente naquele lugar que você falou, da grande massa. Aí a grande massa vai falar um monte de coisa, que não, por isso, por aquilo outro, e isso acaba virando uma polêmica, mas que é um assunto para se aprofundar. Bom, não precisa dizer, os grandes pensadores, as grandes ideias, elas sempre foram tidas como louco. A primeira pessoa que disse que a Terra era redonda foi tida total. como louco. A Igreja Católica queria matar, inclusive. Exatamente. A própria igreja. Exatamente. Então, sempre quando você vier com uma ideia muito ousada, ela vai virar polêmica primeiro. Gente, mataram Jesus. Ele é minha maior referência. Se ele não foi aprovado enquanto estava em vida, por que eu acho que eu tenho que ser? Não tem como. É Total. impossível. Tá. Maíra, obrigado por me fazer refletir. Agora, se você estivesse no meu lugar, como host desse podcast, que pergunta eu deveria ter te feito que eu não te fiz ainda? Agora eu fiz ela pensar, descontei. Eu tô pensando numa pergunta boa. Vai assim, lá. Né? Profunda. Tem uma coisa que eu acho que a gente perdeu os valores, né? Que tem muito a ver com o que eu trabalho. As profundidades do que eu trabalho. Por que eu escolhi trabalhar com isso? Por que eu defendo tanto o que eu acredito, né? E aí, falando de Bíblia também, de Deus e tudo mais. Deus fez frutas, verduras, legumes e animais. E é disso que a gente deveria se alimentar. É isso que nutre o nosso corpo, é isso que nos gera vida, é isso que nos dá saúde. O homem criou produtos alimentícios, né? Que não nutrem. E tem uma coisa tão óbvia que ninguém para pensar. Se você abrir a sua geladeira e você pegar batata, cenoura, beterraba da geladeira e plantar, ela tem vida. Ela nasce. Porque ela está viva. Porque o nutriente está ali. Só que se você pegar um bolo, se você pegar uma bolacha, se você pegar um macarrão e plantar, não vai nascer. Porque está morto. Porque não tem vida. Por que a gente escolhe comer o que o homem fez todos os dias e ignora o que Deus fez? Todas as doenças que a gente está tendo, psicossomáticas, físicas, tudo começa através da nossa má alimentação. Tá tudo muito tão óbvio. Só que tudo é dinheiro, tudo gera grana e são coisas que ficam escondidas. Eu escolhi trabalhar com isso porque eu tive um câncer e perdi meu pai de câncer. E a profundidade que eu quero fazer, chegar nas pessoas, me gera polêmicas. Porque as pessoas não querem ouvir isso que eu tenho a dizer, isso que eu acabei de te dizer. Mas isso me move porque eu quero que as pessoas tenham mais vidas, porque eu quero que as pessoas reflitam. Mas é tão óbvio. É bíblico. O que eu te falei de plantar batata e plantar macarrão. É animal isso. É muito óbvio. Mas por que as pessoas não querem ver? Por que elas querem continuar indo com a manada? Então, esse é um motivo que não me faz cansar, que não me deixa parar. É muito complexo para mim, é muito doloroso muitas vezes. Por exemplo, ontem mesmo, a gente postou um vídeo que era uma brincadeira, porque é para virar chave. Eu peguei ali da internet uma receita de um bolo que vai leite condensado, farinha, essas coisas todas. E no final eu falo, olha o resultado. E aí eu trago todas as doenças que vêm com esse bolo. A receita faz o bolo, no final, olha o resultado, as doenças. Exato. Isso foi para todos os sites de fofoca. E aí as pessoas começaram, ela é uma terrorista alimentar, lá, 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 lá.
Eu sempre tenho que estar preparada para isso. Só que elas não entendem a profundidade de onde eu quero chegar. É mais prazeroso comer o bolo, lógico que é. Só que você tem que ter noção das consequências. Eu não tô falando que você não pode comer o bolo nunca mais. Você pode beber é droga. Você pode usar droga se você quiser. Porque a bebida, ela é uma droga. O álcool é uma droga lícita, mas é uma droga. O açúcar também. Há, sei lá, 10 anos atrás... Você não toma nem vinho, nada? Não bebo nada. É um desafio pra mim, né? Porque o Thiago adora vinho, mas ele tá tentando me ensinar. Há muito, sei lá, 15, 20 anos atrás, as pessoas diziam que o cigarro fazia bem. Que ele dava energia, etc, etc. E os médicos indicavam cigarro. As publicidades de desenho tinham cigarro. Hoje se sabe que o cigarro faz mal. Com açúcar é a mesma coisa. Já tem um monte de açúcar, de artigos científicos falando do açúcar. Só que ele gera bilhões para o mundo. Então, óbvio que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia não quer que você saiba. Então, esse tipo de notícias, esse tipo de coisa, toda vez que eu trago, eu apanho muito. E eu escolho e decido, é uma decisão, permanecer. Porque eu acho que, como influenciadora, se Deus me colocou aqui desse jeito, eu tenho esse compromisso. Eu não posso só pensar no meu rabo. Eu não posso pensar só no meu cifrão. Eu não posso só pensar nos meus aplausos. Eu tenho que pensar no meu propósito. Então, esse é o meu propósito. Então, em muitos momentos, você vai ver várias polêmicas que não vão fazer sentido. Porque as pessoas vão ver frases, títulos, e elas não têm noção da profundidade de onde eu quero chegar. Mas é isso. Eu acho que a grande alimentação básica, ela é de graça. Isso também é uma coisa muito interessante. Deus é tão perfeito que se você, num pedacinho de terra desse aqui, ó, se você plantar uma batata, você tem comida. Como é que você está morrendo de fome? Por quê? Será que a gente não esqueceu como é que trabalha? Porque a gente tem que trabalhar. Por que a gente não está plantando a própria comida? Num terreno desse tamanho, se você jogar semente de melancia, e nem precisa de adubo, ela nasce. Lá no meio da avenida, inclusive. Por que será que a gente não está raciocinando? A gente esqueceu de como planta? Às vezes com nada, com semente, com caroço, eu podia ter comida para amanhã. E é de graça. Foi Deus que deu. Então tem tanta coisa que tem por trás dessas coisas encantadas sobre a fome, sobre a obesidade. Porque a obesidade mata mais que a fome. E ninguém fala sobre isso. Uau. Eu sou good vibes não, eu sou geração fit também. Mas good vibes também. Good vibes. Vibe boa. Também. Eu sou geração fit também, é um assunto que eu gosto de estudar e viver. Só pra galera entender. Antes de você ter o câncer, você já pensava assim ou não? Não, eu passava no fast food, pegava a promoção do lanche maior, a caixa de nuggets de 12 com 2 molhos barbecue e passava no do lado pegar o ovo maltine, grandão. Mas pra um monte de gente? Pra mim só. 3 horas da manhã. Tá? Pratinho de pedreiro. 23 pedaços de pizza é meu recorde. Eu fazia competição em rodízio de pizza, comia 23 pedaços de pizza. Eu era a pessoa que comia mais mal, porque eu não tive consciência. Os nossos pais não ensinavam. Exato. A gente não sabia. Exato. O açúcar ele é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Fizeram experiências em ratos. Colocaram eles consumindo açúcar e consumindo cocaína. E os ratos que já eram viciados em cocaína passaram a se viciar em açúcar. Depois eles fizeram uma pesquisa no cérebro para ver os danos cerebrais. Então, tem tantas coisas na profundidade sobre o açúcar que é difícil mesmo a gente deixar. Uma coisa da religião que é interessante você não pode colocar nada acima de Deus, né? Deus em primeiro lugar. E grandes cristãos dizem, não, Deus está acima de tudo. Aí eu viro para esses cristãos e falo, corta o açúcar que vai fazer bem para sua saúde, seu templo, né? Seu corpo é a casa de Deus. Ai, não, mas não consigo ficar sem açúcar. Não consegue? Não é impossível. Então ele está acima de Deus. Porque se você não consegue, ele ficou acima de Deus. Tem várias coisinhas que se a gente começa a pensar, a gente fala, uau, tô venerando o açúcar, ele tá me fazendo mal. Câncer. Se tem câncer, a primeira coisa que o médico fala é corta o açúcar, porque o câncer se alimenta da célula do açúcar. Aí você corta o açúcar. Aí você corta o açúcar, você corta o glúten, um monte de coisa que o médico vai falar que para ficar bom, você tem que cortar. Aí você ora para Deus salvar o seu câncer. Aí Deus deve ficar lá de cima pensando, mas vem cá, eu fiz frutas, verduras, legumes e animais. Você tá comendo produto alimentício. Aí você tá com câncer, você vai orar para mim salvar? Tudo bem, porque eu sou infinitamente bom, eu vou te salvar. Aí salva. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você tá bom? Comer açúcar. Aí pediu pra voltar.
Aí você tá de sacanagem com Deus. É Não pode. Total, eu fico louco lá em cima. Não pode. Ó, vamos dar um zoom nisso. Eu até entendo o comportamento, eu também já tive esse comportamento, e hoje em muito menor grau. Não é que eu nunca vou comer um sanduíche, não, eu vou, mas uma vez a cada 3 meses, aí de boa e tal. Inclusive, hoje eu tô há 26 dias sem açúcar. Olha, parabéns. É isso, ó, igual o Alcoólicos Anônimos. A frase é mesmo, é isso. Olha, meu nome é Marcos Paulo, eu vim aqui hoje na reunião e eu queria falar pra vocês que eu tô há 26 dias sem comer açúcar. Mas não é difícil? Não é assim mesmo? A primeira semana é mais, depois é de boa. Mas, ó, onde é que tá o primeiro erro? É em casa. Sim. A galera percebe e fala, não, meu pai teve entupir a veia do coração e tal. Não, minha avó teve câncer. É de família, é genético. Não é. É epigenético. Isso. Qual que é a diferença de genético para epigenético? Deixa eu te explicar aqui. Genética é quando a doença é hereditária. E alguns pode até ser. A grande parte é epigenética. O problema não é o DNA do seu pai e da sua mãe que passou para você. O problema é que vocês têm a mesma geladeira. Exato. A epigenética é o comportamento. Então, como que você se alimenta, como que você treina, como que você tem o seu lifestyle, e aí geralmente se repete o do seu pai. Seu pai passa margarina no pão, sabe, da cervejinha, o churrasco, aí se repete igual, seus pais. Então, porque ele teve uma doença que não foi genética, mas foi epigenética pelo comportamento dele, e você aprendeu pelo mesmo ambiente, mesmo comportamento, você vai ter a mesma doença. Aí se não, é hereditário, é genético. É epigenético, que é a resposta em relação ao seu comportamento. O primeiro ponto é esse. E pela epigenética, você consegue, inclusive, influenciar na genética da próxima geração, o que é lindo o trabalho. Quando você vai fazer uma modulação epigenética, por exemplo, que é a concepção de bebês, 6 meses antes da concepção, você começa a mudar toda a sua alimentação, sua e do marido, para, entre muitas aspas, porque eu vou usar uma linguagem popular, para zerar esse gene. E aí, se você tem um câncer, se você tem uma diabetes, se você tem sim como esse bebê nascer sem esta genética ruim. É feito um trabalho, obviamente, com um médico. O Dr. Cláudio Ferrarese, não é propaganda, ele é meu médico, ele é maravilhoso. Ele é um senhorzinho incrível, inteligentíssimo, ele faz isso. Inclusive, eu e o Thiago começamos a fazer. Que é muito legal. Que você faz a pré-concepção do bebê, através da epigenética, você modifica a genética da próxima geração. Vai vir um baby negro card por aí. É, uma potência, se Deus quiser. Total. Não, da hora disso. 3, né? No caso. 3. Que é 3. É isso aí. 3. Então você vai ser mãe de 5? Mãe de 5. Da Teremos 5. Ó, isso da epigenética animal, a pessoa não tem ciência. Outra coisa que eu quero deixar claro, a doutora da saúde está aqui, não sou eu, tá? Eu sou marqueteiro. Mas, como todos nós deveríamos preocupar com esse assunto, é um assunto que eu preocupo e gosto e estudo, eu quero te deixar claro. Você fala, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Fica tranquilo, você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. É isso. Essa frase pá! Toma, desavisado. Essa frase é... E se você escolher comer as coisas que fazem mal, que não nutrem, né? Que não te alimentam, tudo bem. Mas você precisa dar conta das suas escolhas. Porque eu vejo as pessoas se debatendo muito. Não, eu não quero aceitar a verdade, sabe? Não custa nada. Um pouquinho não faz mal, tal. Não, tenha consciência. É igual você beber. Eu bebo socialmente. Tá, mas você sabe que faz mal, não sabe? Não sabe os danos cerebrais, etc e tal. Tá tudo bem. Se você escolheu, se você dá conta das consequências, tá tudo bem. Agora, não adianta fazer vista grossa e falar que não faz mal. Vou te falar uma dificuldade que eu tinha. E aí eu quero que você ajude a galera. Hoje, graças a Deus, eu tenho grana, eu posso ter pessoas para cozinhar para mim. Inclusive, por muito tempo, fiquei 2 anos com chefe de cozinha em casa. Aí eu comecei a viajar demais e pensei. Mas foi ótimo, porque a Cris, que cuida de mim, minha secretária, aprendeu tudo com o chefe. Então ela cozinha muito bem. Legal. Meu problema era, tipo assim, entre ir lá preparar uma comida, era a questão da logística, da organização. Claro. É aí que eu desbarrava. Hoje, como eu tenho alguém para cozinhar para mim, minha empresa é 5 minutos da minha casa, é muito perto, eu vou lá, almoço todo dia em casa, inclusive. Mas para quem trabalha na rua, o que você dá de ideia de logística? Que para mim era a minha desculpa. Vou falar que era o meu problema, mas era a minha desculpa. Sim. Até um tempo atrás. Como é que a pessoa vence a logística? Como é que é essa organização? Tá. Você que já tem muito paciente, muito aluno, como é que você trata isso? Ó, não esquece dessa frase que ela é muito importante. Tá. Frutas, verduras, legumes e animais. Ponto. Se você se alimentar só disso, é impossível você ser obeso. Não tem como. Isso não. Você pode comer o quanto você quiser. O que até alivia a gente, porque a gente gosta de comer bastante. Então, de manhã na sua casa, coma frutas, ovos, né? Porque é tudo que vem dos animais e tudo mais. Leve frutas ou compre frutas em qualquer lugar. Todo lugar tem uma salada de fruta. Todo lugar tem um omelete.
Todo lugar tem um peito de frango e tem legumes. E aí você vai ali nesse self-service, tem vários legumes. Cenoura, tudo que você quiser. Agora, se você quiser emagrecer, a dica... Isso é pra ser saudável, então. Isso é pra ser saudável. Não é pra emagrecer, é outra coisa. Pra acelerar o emagrecimento. Tá bom, vamos acelerar fazer assim. melhor. Se você quiser emagrecer rápido... Mais rápido. Seca rápido, porque como é que é? tudo isso seca você. Seca você rápido. Seca você rápido. Rápido. Tudo isso que eu te falei, você vai emagrecer. Frutas, verduras, legumes, animais, sempre você vai emagrecer. Mas se você quiser emagrecer rápido, é uma coisa boba o que eu vou falar, mas que muda, vira uma chave para ficar mais fácil. Tudo que nasce em cima da terra tem mais açúcar, tem mais carboidrato, engorda. Eu vou falar entre parênteses, porque não é que engorda, é que tem mais calorias saudáveis. Em cima? Em cima. E o que nasce embaixo da terra é mais leve. Então, por exemplo, mas mandioca, mandioca, mas tem amido, cenoura, e é mais leve mesmo assim? Ao contrário, desculpa, perdão. Então, Tudo que nasce embaixo, tudo que nasce embaixo da terra, mandioca, cenoura, beterraba, tudo que nasce, mandioquinha, tudo que nasce embaixo da terra é mais pesado. Tá. Porque absorve mais açúcar. Então, são coisas densas, de raízes densas. É tão pesado que não consegue ir pra cima da terra, ele tem que ficar embaixo. Boa! Ou rastejar. Boa! Literalmente pesado mesmo. Literalmente pesado. Bom, eu gostei dessa analogia. Então, esses carboidratos, eles absorvem mais açúcar, eles têm mais açúcar neles, eles vão transformar em gordura boa, em gordura necessária para sua vida. Mas se você estiver num programa de emagrecimento, ou num momento de emagrecimento, e você quiser emagrecer mais rápido, tudo que nasce em cima da terra emagrece mais rápido. Couve-flor, brócolis, abobrinha, tudo que tiver de vegetal por cima, repolho, tal, à vontade. Os de baixo da terra, pela quantidade de açúcar ser grande, aí é melhor você comer menos. Isso se você quiser mais rápido, tá? A grosso modo. E frutas, são sensacionais. As frutas têm bastante fibras. E por que não são bons os sucos, por exemplo? Né? Suco de fruta já não é bom. Porque você bate e você arranca todas as fibras dela. Deus é perfeito. Deus não fez suco. Deus fez a fruta. Suco, exatamente, ele é perfeito. Ele colocou a fruta com açúcar, que é gostoso, que é uma delícia, para que a gente tivesse prazer. E ele colocou o antídoto dentro da própria fruta, que é a fibra. Então, as fibras faz com que você não absorva tanto assim o açúcar, ou absorva menos o açúcar. De uma maneira bem fácil de entender, né? Isso. Só que se você retira essas fibras e você fica só com açúcar, você vai engordar mais. Então, o suco, ele não faz bem. Faz bem é você consumir a fruta. Com a casca, inclusive. Maçã com casca. Negócio de tirar casca de fruta, não. Consome tudo com casca. E aí também vai do paladar de cada um. Às vezes é um iniciante, tudo bem tirar casca. Eu como mamão com casca e com caroço. Com casca? Mamão com casca? Eu sou roots. Você é raiz mesmo, hein? Madura. Nunca vi. Você também come mamão com casca? Sério? É isso aí. Mamão não sabia, não. Hein? Se tinha fininha, se tem fininha. Banana, às vezes, quando tá bem fininha. Porque a fibra, ela fica bastante na casca. Banana com casca? Bem fininha, dá bem fininha. Bem madurinha. Aham, sei. Fica bem fininha. Opa. Mas não precisa, tá, gente? Tá, resumindo. Que nasce embaixo da terra. É pesado, tão pesado que nem só pra cima. Que nem só pra cima tem açúcar. Exato. O que tá por cima é bem leve. Frutas, verduras, legumes e animais. Não tem erro. Outra coisa. Que óleo eu uso pra cozinhar? Não usa óleo. Mas por que, Maíra? Eu preciso. Como é que não precisa. Como é que não prega? Mas aí eu vou fazer uma propaganda da Polishop. Panela João Apolinário, meu amigo. Tô vendendo essas panelas. Panela pro povo aí. Antiaderente. E aquele sprayzinho de abacate? Eu compro aquele sprayzinho de abacate ou de coco. Eu não uso nada. Porque tudo que você vai elevar a temperatura... Você tá ligando meu sprayzinho? Meu sprayzinho é ruim também? Eu não uso nada. Não precisa. Sabe por quê? E, por exemplo, eu vou fazer um temperinho ali, uma cebola, um alho. Aí eu coloco ela na frigideira, ela vai dar uma grudadinha. Quando ela der uma grudadinha, você coloca uns 2 dedinhos de água. Ela vai parecer que frita na água. E vai ficar um caldinho preto. E aí você faz tudo ali. Não precisa de óleo. Você já tem o óleo. Você tem o óleo em todos os animais. Você tem o óleo nas oleaginosas. Você tem o óleo em um monte de coisas saudáveis. Pra que tu vai colocar mais? Mas é natural. É óleo de coco natural. É natural do coco. Você pode botar o coco dentro? Quantos coco precisa para uma colher de óleo? Quantas azeitona precisa para uma colher? Então, é natural até a página 2. Se for por isso, cana de açúcar, né? É natural também. Isso é o açúcar. Chupa. Olha só, Deus é tão perfeito que a cana é um pau. Você dá conta de comer aquele pau? O açúcar vem de um pau. Ninguém consegue comer aquele pau, não, gente. A gente inventou um trator
pra triturar o pau, e aí come o pau. Eu não consigo comer aquele pau 2 minutos. Nem dá uma chegadinha A da chupadinha ali, não pode não? Não, então. Pô, gostosinho demais, Não, ó. aí tudo bem. Aí vai na quantidade ideal, é isso que eu tô te falando. Só que a fibra da cana, a cana tem tanto açúcar Não dá pra que engolir. Não dá pra engolir. Morre Engasgado. Não dá. Ou seja, esse pau eu não Esse engolir, se engolir, como é que sai aquilo ali? Então, esse é o tipo de pau que a gente não deveria se meter com ele. É esse aí não. Eu não tô querendo meter com nenhum tipo de pau, tá de boa. Ó, resumindo aqui. Troque desembrulhar por descascar. É tudo que você isso. desembrulha foi o homem que fez, tudo que você descasca foi Deus que fez. É isso. Segundo, se foi Deus que fez, tá liberado. Verdura, legume, fruta e animais. É. Terceiro, faça boas escolhas. Exato. E aí é interessante porque algumas pessoas me falam assim, mas foi Deus que fez o trigo. E o macarrão vem do trigo. Gente, o macarrão passa por um processo. É a mesma coisa que a cana. Deus fez o trigo. Deus fez o pau de cana. Ou tu come o pau de cana e mastiga o trigo, ou não é assim. O trigo de antigamente, principalmente da época de Jesus, ele tinha 500 vezes menos glúten do que tem hoje. A gente foi mudando geneticamente as coisas. Então, não é mais o mesmo pão que Jesus comia. Tá. É diferente. E quem é compulsivo por alimentação, como é que vem esse comportamento? Que esse sentimento? Como é que as pessoas elas descontam na comida? O que você age na cabeça da pessoa para tomar boas escolhas? O que você daria de conselho para quem está nos assistindo, para poder vencer isso? A gente não come comida. A gente come emoções. Então, aquilo que você não bota para fora, você empurra para dentro. Você tá com raiva, você come, você empurra para dentro. Você não conseguiu falar, você come. Você tá angustiado, você come. Você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Você vai comemorar, você come. Ou seja, eu não falei sobre comida. Eu falei sobre emoções. Você sabe o que tem que comer para emagrecer. Por que você não come? Porque você não dá conta. Você não dá conta porque as suas emoções te impedem. Então, não é sobre o que se tem que comer. É sobre o que se sente. Para que depois você dê conta de fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Então, quando eu trabalho dentro dos meus programas, eu trabalho muito as emoções das pessoas. A raiz do que ela está sentindo. Mulheres, por exemplo. A maioria das mulheres que têm dificuldade para emagrecer sofreram abuso na infância e não lembram. E às vezes foi abuso do vô, dos parentes, e não lembram. E aí querem se sentir feias, não querem se sentir desejadas. Porque senão inconscientemente ela vai ser abusada de novo. Total. Mas é muito no inconsciente, é muito na raiz. Uau. É óbvio que eu tenho uma equipe de nutricionista excelente que prepara um bom cardápio. Mas bom cardápio tem vários na internet de graça. Não é sobre o que você come, é por que você não consegue comer o que precisa. Então, se eu não trabalhar a raiz dessas pessoas, o que tem por trás dessa dificuldade, ou por que você tem dificuldade de dizer não, por exemplo? Uma das coisas que eu falo muito é sobre o estupro alimentar, que virou um corte uma vez errado porque foi tirado de contexto, né? Porque é uma analogia que eu faço, muito interessante. Somos casados. Aí eu tenho dificuldade de emagrecer e eu vou entrar no programa de emagrecimento. Se eu decidir entrar no programa de emagrecimento, é porque eu não tô bem com o meu corpo. Eu quero, isso faz bem pra mim. Aí você fala, amor, vamos sair pra jantar? Eu falo, vamos. Aí eu chego lá, eu vou pedir uma salada. Aí você fala, larga de ser chata, pede uma macarronada. E você é meu marido, você me ama, hein? Ou você é minha melhor amiga. Aí eu falo, ai não, amor, eu entrei de dieta. Tô de dieta. Larga de ser chata, come só um pedacinho. Ou se é um cara, um amigo seu, toma só uma cervejinha, larga de ser chata. E aí você começa naquilo. Você insiste, eu digo não, você insiste. Até que você é meu marido. Você começa a ficar com cara feia, eu como. Ou eu tomo uma taça de vinho. A minha pergunta é, primeiro, o que muda na nossa relação? Na nossa reciprocidade, na nossa conversa, na nossa entrega. Se eu tô comendo alface ou petit gâteau ou macarrão. Nada. Eu sou a mesma pessoa. Por que você quer tanto que eu coma algo que é você que quer? Que eu já disse que me faz mal, que eu não quero. Porque você, inconscientemente, tá? Inconscientemente, você não consegue lidar com a minha determinação. O fato de eu dizer não, aonde você não é capaz, faz com que você fique frustrado. Exato. A partir do momento que eu comer aquilo que você não é capaz de dizer não, você se sente menos mal com a minha falha. Então, eu falhar é uma vitória para você. Então, quando você consegue me convencer, inconscientemente você fala, ufa, não sou só eu que não consigo. Mas isso está no teu inconsciente. Só que quando chegar em casa à noite, sou eu que vou chorar. Porque o corpo é meu. Isso é amor? Ou você enfiou a goela abaixo o que você queria? Eu chamo isso de estupro alimentar. Quando você não respeita o meu não e tenta enfiar a goela abaixo
usando dos seus desejos, da sua manipulação e não obedecendo o meu respeito e o meu limite com o meu corpo. Só que isso pode. Ninguém fala de estupro alimentar. Muito pelo contrário. Você pode me oferecer sorvete, você pode me oferecer refrigerante, você pode me oferecer pizza, eu de dieta, eu com dificuldade, que não tem problema nenhum. Se eu falar para você se alimentar saudável, aí é um problema. Deixa eu ser do jeito que eu quiser. Vem você com essas neuras. Ou seja, eu me preocupar com a sua saúde não pode. Você destruir a minha, tá tudo bem. E é comum nos casais isso aí. Muito comum. A sociedade está completamente envenenada pelo mercado alimentício que gera grana. Se a gente for tirar tudo que tem açúcar no mercado, não sobra nada. É um dinheiro lascado. E a indústria farmacêutica dá-lhe dinheiro para as tuas doenças. Para a sua doença emocional, para a sua doença de pele, psoríase, para o seu câncer, para a sua diabetes. É tratamentos e mais tratamentos. Por que eles têm interesse em te contar a verdade? Nenhuma. Tem 2 documentários muito bons. Eu tenho psoríase. Alimentação. Certeza? Absoluta. Eu te mostro aqui nesse podcast pra gente acabar com isso. Eu te mostro um antes e depois das minhas clientes com psoríase. Sério? Sempre tive desde criança. Tá. E quando eu era criança tinha muito assim, ó. Aqui ficava muito. Onde é que é junção do corpo? Tinha aqui, acabou tudo. A única que eu tenho é só essa pintinha aqui, ó. Pequenininho. Alimentação e emocional, né? São as 2 coisas que você bate ali. Mas eu te ajudo com todo prazer. Uau. Maíra, quero te agradecer pelo podcast. Quero te agradecer pela ajuda da psoríase. Eu que agradeço. Obrigado demais. Obrigada. Parabéns pela trajetória, pela superação. Obrigada. Espero que muitas pessoas aqui possam tirar aprendizado para eles também, tá? Com certeza. Muito obrigada. E conte comigo aí. Obrigada também pelas várias ajudas que você dá para minha equipe, os seus cursos que eles fazem, que eles são apaixonados. Obrigada mesmo. Obrigado demais. Conta comigo aí. Você me ajuda com a psoríase e eu vou ajudando sua equipe com mais. É isso. Valeu. Obrigada.